E lá, vamos nós, aqui é Paulo Cantarelli e hoje nós vamos falar sobre resenhas literárias. Por que eu não faço resenhas, por mais que me pedissem para fazer aqui no YouTube? E eu vou explicar também por que é que você não deve consumir esse tipo de conteúdo, tá? Mas antes, deixa seu joinha aqui e se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação do sininho, tá? Mas qual o problema das ditas resenhas literárias ou algumas pessoas chamam de resenha crítica, né? É basicamente porque a resenha seria uma simples descrição do enredo dos livros de literatura, tá? Basicamente a pessoa vai dizer o que acontece e ela vai normalmente imprimir uma certa interpretação em cima do livro. E isso pode matar a sua leitura, tá? Tem gente, inclusive, que por aí dá aula de cursinho de literatura achando que ensinar literatura é explicar enredo. Não, ensinar literatura não é explicar enredo. Inclusive, tá, sobre a questão de imprimir uma interpretação, é uma coisa tão séria que quando eu escrevi meu livro, né, Recifenses, se você não tem, o link está aqui abaixo do vídeo, eu não escrevi um prefácio para não atrapalhar o leitor durante a leitura, não influenciá-lo, tá? E por isso eu coloquei ao final do livro, porque quando você lê uma obra buscando validar um certo ponto de vista, com uma certa chave interpretativa, você pode tolher as possibilidades de interpretação daquele livro, tá? Então, como é que uma pessoa, né, se muniria para ler um livro que, digamos assim, fosse um pouco mais difícil? Ela leria críticas literárias, tá? Uma resenha, por mais que o pessoal diga resenha crítica, muitas vezes não vai ter nem base para ser uma crítica literária. Simplesmente dizer gosto ou não gosto desse autor não é fazer crítica literária. Uma crítica literária é um juízo de valor, ou seja, você compara uma coisa a outra, você tem que ter parâmetros e isso é que dá credibilidade ao crítico. Tá? Isso é muito simples, é algo bastante basilar que infelizmente nós não temos essa cultura no Brasil, né? Ou se perdeu. O Graciliano Ramos, no livro Linhas Tortas, ele já reclamava desse tipo de coisa. Dizia que a técnica de ficção no Brasil se perderia por canalice, tá? Ou seja, aqueles papos de fulano de tal é gênio, esse autor premiado aqui é assim, assim, assado. É engraçado, uma vez eu ouvi um comentário de um crítico, eu não vou me lembrar qual o nome, eu não sei se foi o Harold Bloom ou algum outro, mas disse assim, a maioria dos críticos não permitem que a gente saiba se ele vive entre gênios ou se ele está só puxando o saco. Então, esse tipo de coisa não é saudável para o cenário literário, tá? Tanto essas resenhas de enredo, porque são muito bobinhas, vocês encontram por aí inúmeros booktubers falando disso. Inclusive, não me confundam com booktuber, eu não vou fazer análise de livro aqui, tá? Não vou ficar falando de enredo, não vou ficar fazendo esse tipo de conteúdo que é muito raso, tá? Quem quiser uma coisa mais profunda, tem na nossa área de membros na comunidade Entender Ficção, em que eu pego vários temas nos podcasts, são mais de 20 horas de podcast, e eu trato com vocês com bastante profundidade. Mas então é isso por hoje, tá? Basicamente é esse o porquê que você não deve consumir resenha, porque é um conteúdo intelectualmente raso, tá? Procurem bons críticos sempre que possível, porque esses críticos vão fazer a ponte entre uma alta cultura, que às vezes está inacessível a gente por causa de diferenças temporais, diferenças culturais, às vezes por falta de bagagem filosófica ou estética, e esses críticos trazem essa informação para o nível do leitor. Eles conseguem, na verdade, puxar o leitor para cima, mostrando coisas que antes não estariam lá aos olhos do leitor por falta de preparo ou por, às vezes, esse desnível cultural, já que não é tarefa do autor ficar explicando a própria obra, para isso que nós temos os bons críticos. Então, deixa seu joinha, se inscreva no canal e nos vemos na próxima.